Olá, nós vamos apresentar um trabalho sobre termorregulação na disciplina de Fisiologia Animal 1 do curso de Bacharelado em Zootecnia do IFTM Campus Uberaba. O grupo é composto por mim, Dalciane, pela Yasmin e pelo Guilherme. Dalciane falando. A temperatura é o principal fator que interfere na função dos tecidos. Por quê? O funcionamento do corpo, ele é o resultado de processos químicos e físicos sensíveis às alterações na temperatura. Ou seja, os animais eles vão utilizar várias estratégias para regular a temperatura dos tecidos. Quando a temperatura corporal cai muito, os processos metabólicos ficam tão lentos, tanto que as funções do corpo são comprometidas. Por exemplo, ele pode perder a capacidade de regular a própria temperatura, pode acontecer fibrilação cardíaca e até a morte. Por exemplo, na temperatura mais baixa, mas comprometimentos podem acontecer com temperaturas mais altas também, causando lesão, enfim, podendo levar à morte. Animais homeotérmicos e pecilotérmicos usam diferentes estratégias para regular a temperatura corporal. Peixes, répteis e anfíbios são animais pecilotérmicos, também chamados de animais de sangue frio, porque a temperatura corporal deles varia com a temperatura do ambiente. Então, um ambiente mais frio, a temperatura deles vai estar um pouco mais baixa. Porém, isso não significa que esses animais não têm controle da temperatura. A questão é que eles, para controlar a temperatura, eles têm um método comportamental. Ou seja, eles vão mudar o comportamento mediante as mudanças significativas ali de temperatura, as necessidades. Por exemplo, ele precisa se aquecer, ele vai para um lugar mais quente, ou ele precisa se refrescar, a temperatura baixar, ele vai para um lugar mais frio, mais fresco. Então, a mudança, o controle, a regulação da temperatura vai ser estritamente comportamental. Já os mamíferos e as aves são homeotérmicos, eles mantêm a temperatura corporal constante, independente da temperatura e das suas alterações consideráveis. E mesmo eles tendo essa manutenção de temperatura constante e assim permitindo que eles vivam em qualquer lugar, né, mantendo a temperatura constante em qualquer lugar com qualquer temperatura, ou seja, eles podem se manter ativos, né, em qualquer estação. Eles também precisam manter um alto índice metabólico, justamente para produzirem o calor necessário para a manutenção da temperatura. E para isso, eles precisam de muita energia. Então, eles vão à busca dessa energia, que vai vir pelo alimento. Então, eles vão sempre procurar o alimento, uma busca constante pelos alimentos. A temperatura corporal depende do equilíbrio entre o ganho e a perda de calor. O calor do corpo ele provém do metabolismo e de fontes externas. Quando ingerida, a energia que vem do alimento produz calor em todos os estágios do processo metabólico. E no final, toda a energia do alimento é convertida em calor, que acaba se dissipando no ambiente, e a produção de calor pelo corpo está relacionada à taxa metabólica. A função celular, ela exige a manutenção de uma taxa metabólica basal, e que durante o exercício a produção de calor metabólico pode aumentar mais de 10 vezes. Se o calor não for dissipado para o ambiente, a temperatura pode aumentar em níveis muito perigosos para o animal, que pode levar ele à morte. Então, aumentar a taxa, ter elevação da temperatura, aumenta a taxa metabólica, o que leva ele a produzir mais calor. Os animais eles recebem dois tipos de calor. Eles podem receber a partir do ambiente, quando a temperatura do ambiente ela está acima da temperatura corporal dele, e quando eles estão expostos a fontes que irradiam calor. Por exemplo, estando exposto à luz solar e também estando junto com algum objeto sólido bem mais quente que o seu corpo. E a perda de calor dos animais para o ambiente pode acontecer por irradiação, por exemplo, da irradiação da superfície do corpo para um objeto mais frio, que é o contrário, por exemplo, de quando eles recebem de um objeto que é mais quente, que está mais quente que eles,
Por convecção, que à medida que o corpo aquece o ar ou a água que está ao seu redor, ou por evaporação, por secreções respiratórias, suor, saliva, e também por condução para superfícies mais frias com as quais o animal esteja em contato. Pode também acontecer de uma pequena parte do calor ser perdida na urina e nas fezes. Já pensando nas fontes metabólicas de calor, como fígado, coração, músculos dos membros, que estão distantes da pele, que é onde acontece a perda de calor, é necessário que tenha transferência de calor entre esses locais, ou seja, transferência de calor entre o fígado, entre o coração, entre os músculos, e assim acontece transferindo principalmente por convecção na circulação. Falando na produção de calor. O calor é um subproduto de todos os processos metabólicos. A taxa metabólica basal ela é o índice de metabolismo energético que é medido sob o estresse mínimo do animal, que é quando ele está em jejum. Essa taxa é maior nos animais homeotérmicos do que nos pecilotérmicos, porque os homeotérmicos precisam gerar calor para manter a temperatura corporal. Essa taxa por quilograma de peso ela é maior nos mamíferos menores do que nos maiores. Isso se deve por conta da proporção superfície-volume dos animais menores. E a área relativa maior por quilograma de peso dos animais pequenos, ela fornece uma área bem maior para a perda de calor. Tremer é um método de aumentar a produção metabólica de calor. Grupos antagônicos de músculos dos membros são ativados de maneira a não produzirem trabalho útil. Aí a energia química utilizada para tremer é transferida para o interior do corpo como calor. E aí, se necessário, os tremores podem continuar por várias horas e conseguem dobrar a produção de calor. Explosões rápidas de tremor podem também aumentar até 4 vezes a produção de calor. A termogênese não decorrente de tremores é um aumento na taxa metabólica basal, causado especialmente pela oxidação de gorduras marrons para produzir calor. Quando os animais ficam expostos durante muito tempo ao frio, eles desenvolvem uma capacidade de aumentar a produção metabólica de calor sem precisar tremer, sem os tremores. Esse aumento do metabolismo é mediado por um aumento na secreção de hormônio tireoidiano e pelos efeitos calorigênicos das catecolaminas sobre os lipídios. A gordura marrom é uma gordura rica em mitocôndria. Ela é vascular e especializada. Ela é utilizada muito para gerar calor. É amplamente distribuída no organismo de todos os mamíferos, mas prevalece nos pequenos, porque ela é combinada com a gordura branca e aí ela forma depósitos subcutâneos e no tronco. Oi, eu sou Yasmin e eu vou falar da transferência de calor pelo corpo. Como o calor ele é produzido principalmente nos músculos dos membros e no fígado, ele sendo eliminado através da pele e do trato respiratório. Bem, é necessário que seja distribuído ele pelo todo o corpo, né? E os tecidos têm uma condutividade térmica semelhante à da cortiça. Só que a condução não é uma forma eficiente da distribuição desse calor. O sangue que perfura o órgão metabólico ativo recolhe todo o calor e o transfere para as partes mais frias do corpo, por uma convecção circulatória. A distribuição do fluxo sanguíneo pode liberar calor preferencialmente para determinações das regiões do corpo, ou permitir que as regiões se resfriem quando a manutenção da temperatura do cérebro e das principais vísceras, da temperatura central, né, quando está ameaçada. Bem, e sob essas condições de estresse provocado pelo calor, a transferência circulatória de calor para a pele pode ser drasticamente aumentada por meio dos mecanismos. O primeiro, as arteríolas, né, dos leitos vasculares cutâneos se dilatam, que resulta no aumento do fluxo sanguíneo capilar. Aí, em segundo, abre as anastomoses,
arteriovenosas nos membros das orelhas, no focinho. E essas duas ações, elas aumentam o fluxo total do sangue para a periferia, né, do corpo. E a maioria da liberação desse calor eleva a temperatura da pele, que facilita essa perda de calor. E por outro lado, sob o estresse provocado pelo frio, os leitores vasculares cutâneos se contraem e as anastomoses se fecham de maneira que a temperatura da pele dos membros diminui. Isto meio que resulta na perda menor de calor a partir da pele e num gradiente de temperatura ao longo dos membros. Agora eu vou falar sobre a troca de calor com o ambiente. Quando ocorre o aquecimento do ar ou da água em contato com a pele, eles fluem e a pele fica exposta a líquidos mais frios. Bem, e como é preciso uma quantidade maior de calor para aquecer a água do que para o aquecimento de uma massa equivalente de ar, os animais aquáticos eles perdem mais calor por convecção do que mamíferos terrestres. A quantidade de calor ela é perdida por convecção dependendo do gradiente térmico, que é a diferença de temperatura entre a pele do animal e o líquido que recobre. Um gradiente térmico maior resulta, né, na perda de calor é esse. Na convecção natural, o ar ou a água aquecidos se elevam na superfície do animal porque são menos densos do que o líquido mais frio. E na convecção forçada, o líquido mais frio se move para a superfície da pele por meio de uma brisa ou corrente de ar, simplesmente porque os membros dos animais estão se movimentando. Essa convecção ela é forçada e mais eficiente do que o natural, como uma forma de perda de calor, porque o gradiente térmico se mantém pela renovação de constante água, né, ou de ar mais frio, que recobre a superfície da pele. Esses animais jovens ou pequenos, deixados em locais com correntes de ar frio, podem perder rapidamente bastante calor corporal por sua convecção, devendo por ser protegidos de tais situações. E como os animais em geral não repousam sobre superfícies frias durante longos períodos, a condução normalmente não é a principal forma de perda do calor. Em algumas situações, a perda de calor por condução pode provocar uma hipotermia. Uma mesa cirúrgica de aço inoxidável, como exemplo, é fria, pode ser um sorvedouro, né, de calor para um mamífero pequeno ou uma ave, quando eles estão anestesiados. E para esses animais, deve-se providenciar o isolamento de uma fonte de calor, da mesma forma que os leitões recém-nascidos. Agora eu vou falar sobre a regulação da temperatura. Bem, a gente tem o costume de medir a temperatura corporal como a primeira parte do exame clínico de mamíferos, né? E de pessoas também. Isso é porque a temperatura corporal é mantida dentro dos limites, né, razoáveis, dos restritos, apesar das grandes variações nas condições dos ambientes. Em animais doentes, a capacidade para regular a temperatura pode estar prejudicada, por exemplo, pela desidratação. E, além disso, agentes infecciosos ou produzem pirogênios que podem provocar um aumento da temperatura corporal. A temperatura retal é um pouco mais baixa que a temperatura central do animal. As alterações na primeira permanecem posteriores às alterações da segunda, mas a temperatura retal é uma medida adequada para mamíferos domésticos e fornece uma boa indicação da temperatura central. Bem, e para regular essa temperatura corporal, o animal necessita de uma variedade de sensores de temperatura que são localizados em diferentes partes do seu corpo, né? E tais sensores retransmitem informações para o cérebro, que então dá início a um mecanismo que aumenta ou diminui a perda ou produção de calor. Bem, numerosos neurônios termossensíveis estão localizados na área de pré-óptica do hipotálamo. E esses neurônios aumentam sua frequência de disparo em resposta ao aumento de mínimos na temperatura local. E, além disso, o aquecimento experimental dessa área desencadeia também
é imediatamente mecanismo de perda de calor, como a vasodilatação periférica e sudorese. Quando o animal é exposto a uma alta temperatura, pode ocorrer a perda ou ganho considerável de calor, e antes que ocorra uma modificação da temperatura central. Bem, portanto, é vantajoso ter neurônios termossensíveis localizados na pele, para que essas alterações da temperatura e no ambiente sejam detectadas antes que ameace a temperatura central. Os neurônios termossensíveis mais numerosos da pele respondem ao frio. Se tais os receptores são ativados e o corpo pode desencadear mecanismos para a conservação e produção do calor, antes que a temperatura diminua. Meu nome é Guilherme e eu vou começar a falar sobre as respostas integradas. Vou começar pelas respostas aos estresses causados pelo calor, são vasodilatação periférica e maior resfriamento por evaporação. Nas zonas de neutralidade térmica, a temperatura corporal pode ser regulada por mecanismos vasomotores que aumentam ou diminuem o fluxo sanguíneo na pele e, portanto, modificam a quantidade de calor por convecção e irradiação. A vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo na pele e nos membros, ou aumenta o resultante da temperatura da pele e a extensão da temperatura pelos membros, aumenta o gradiente de temperatura entre pele e ambiente, resultando em mais perda de calor por irradiação e convecção. Quando a vasodilatação não consegue manter a temperatura normal, o resfriamento evaporativo é aumentado pela sudorese, pelo frio ou por ambos. O resfriamento evaporativo é o único método de perda de calor disponível quando a temperatura ambiente excede a da pele, sendo mais eficaz quando a umidade relativa é baixa. Mostra-se que vagas em temperatura de menos graus Celsius perdem cerca de 10% de seu calor na evaporação. Porém, a medida da temperatura ambiente aumenta até cerca de 32 graus Celsius. Elas perdem cerca de 80% da evaporação. Agora eu vou falar das respostas e estresses causados pelo frio, são vasoconstrição periférica e polirradiação, e maior produção de calor metabólico e termogênese causada por tremores e não decorrentes de tremores. À medida que ocorre a diminuição da temperatura ambiente, inicialmente os animais homeotérmicos conservam calor por vasoconstrição periférica, isto é, estabelecem um gradiente de temperatura ao longo dos membros e reduz a temperatura da pele de forma que existir apenas um estreito de gradiente de temperatura para a perda de calor por convecção e radiação. A poliereção proporciona isolamento e também diminui a perda de calor. Um estresse adicional pelo calor desencadeia aumento na produção de calor metabólico por termogênese decorrente ou não de tremores. Todos os mamíferos adultos são capazes de tremer e não nascem em um estado adiantado de desenvolvimento, como cordeiros e os porcos também podem fazê-los. Agora eu vou falar sobre a febre e a elevação de temperatura. Corporal decorrente de elevação no ponto de uns ajustes termorregulatórios. A febre, também conhecida como pirexia, surge em resposta a uma elevação no ponto de ajuste termorregulador do animal e quase sempre acompanha as doenças infecciosas. Acredita-se que a febre seja a adaptação revolucionária para o combate de infecção, podendo ser induzida em alguma das espécies mais antigas, como répteis e os anfíbios. Estudos indicam que o aumento da temperatura corporal durante a infecção intensifica a atividade de leucócitos. Isso resulta em queda de morbidade ou mortalidade dos animais. Agora eu vou falar sobre inflamação, hipotermia ou queimadura por congelamento. Vou começar a falar pela inflamação, que ocorre quando a produção
ou ganho de calor seja a perda, de maneira que a temperatura corporal se eleva em níveis perigosos. Em climas quentes e úmidos, os animais têm dificuldade para perder calor, porque o resfriamento evaporativo não pode ocorrer de maneira eficaz. Nessas condições, o exercício extenuante pode levar a um aumento perigoso na temperatura corporal. Da mesma forma, quando os cães são trancados dentro dos carros, debaixo do sol, seu ofego satura o ar com forma de água, de maneira que possa ser impossível haver a perda de calor. À medida que a temperatura do corpo se eleva, a taxa metabólica aumenta, produzindo mais calor. Além disso, o fígado ou sudorese, ou ambos, resultam na desidratação e podem levar ao colapso respiratório e torna mais difícil transferir calor para a pele. Agora eu vou falar de hipotermia. Ocorre quando a perda de calor excede sua produção de maneira que a temperatura corporal cai a níveis perigosos. Animais pequenos ou doentes expostos a um ambiente frio podem perder mais calor do que são capazes de gerar. A sua temperatura corporal pode cair a um ponto em que os mecanismos termorreguladores não funcionam mais. A capacidade do hipotálamo para regular a temperatura do corpo fica muito prejudicada quando a temperatura cai abaixo de 29 graus Celsius. Parada cardíaca ocorre em torno de 20 graus Celsius. Os recém-nascidos parecem ser mais capazes de suportar resfriamento do que os adultos ou cordeiros. Leitões e filhotes de cães aparentemente em coma podem ser reanimados pelo aquecimento. Agora eu vou falar de queimadura por congelamento. Ocorre quando se formam cristais de gelo nos tecidos das extremidades. Em condições extremamente frias, quando as extremidades estão em vasoconstrição para conservar o calor, os tecidos podem esfriar até abaixo do ponto de congelamento de água textual. Os cristais de gelo rompem a integridade dos tecidos, podendo resultar em gangrena. Normalmente, a queimadura pelo frio é impedida porque a musculatura lisa vascular se dilata sob o efeito de frio, provocando um fluxo de sangue quente. Esse mecanismo parece funcionar adequadamente em animais hemisférico norte que invernam expostos ao frio. E essas são as nossas referências. Muito obrigada.